Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Imposturas Científicas. Eu sou o Anthony, sou aluno do curso de farmácia da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, a UFVJM, e hoje estamos aqui diretamente no campus da universidade para fazer o primeiro vídeo do canal. Ciência e pseudociência. Qual a diferença? Nesse primeiro vídeo, vamos abordar o tema de demarcação entre ciência e o que não é ciência e vamos tentar finalizar com alguns critérios que nos auxiliem a distinguir o que é ciência verdadeira e o que não é. Na área da filosofia da ciência, o problema da demarcação é o que ficou conhecido como o estudo para se estabelecer critérios para que se distingua ciência e o que não é ciência, o que se convencionou chamar de pseudociência. Apesar de muito antigo, o problema da demarcação ainda é extremamente relevante na atualidade, especialmente porque temos vivido um momento de muita desinformação científica, negacionismo científico e ciência de má qualidade. Essas não são questões recentes, mas ganharam um novo significado com o surgimento das redes sociais e a velocidade com que se dissemina todo tipo de informação. Há estudos, inclusive, que demonstram que o Brasil foi um dos países mais afetados no mundo pela desinformação que foi divulgada durante a pandemia da Covid-19, o que afetou e impactou negativamente a saúde pública de todo o país. Inclusive, há estudos que demonstram que as baixas taxas de cobertura vacinal durante a pandemia estão diretamente relacionadas com a susceptibilidade da população em acreditar nas informações falsas que foram disseminadas nas redes sociais. Bom, antes de mergulharmos nas contribuições dos principais filósofos para o problema da demarcação, é importante fazermos a diferenciação entre o pensamento dedutivo e indutivo, que foi crucial e super importante para que se desenvolvesse a filosofia da ciência e o problema da demarcação em si. O raciocínio indutivo começa com observações específicas e tira conclusões gerais. Por exemplo, se observarmos que as aves possuem penas e uma após outra todas as aves observadas possuírem penas, podemos ser levados, através do raciocínio indutivo, também chamado de inferencial, a pensar que todas as aves possuem penas. Por outro lado, o pensamento dedutivo parte de observações gerais para chegar a conclusões específicas. Por exemplo, se todas as aves possuem penas e todos os animais com penas voam, logo chegaremos à certeza de que todas as aves voam. Na verdade, quando consideramos as regras da lógica, apenas o pensamento dedutivo é correto do ponto de vista formal. No exemplo anterior, o fato de as aves observadas possuírem penas não garante com certeza que todas as aves, inclusive as que não foram observadas, possuirão penas. Portanto, o pensamento indutivo apresenta limitações do ponto de vista formal. Já o pensamento dedutivo, embora mais certo e seguro do ponto de vista formal, apresenta aplicações muito limitadas. O filósofo britânico David Hume teve uma importância crucial para revelar as limitações do pensamento indutivo. Hume argumentava que para que o pensamento indutivo fosse formalmente válido, deveríamos assumir que a natureza é uniforme. E a esse conceito ele deu o nome de princípio da uniformidade da natureza. Isso significa que para aplicarmos o pensamento indutivo, precisamos assumir que as coisas sempre acontecerão da mesma maneira. Por exemplo, ao arremessarmos pedras para cima, observamos que elas sempre caem de volta. Portanto, através do raciocínio indutivo, podemos ser levados a acreditar que sempre que arremessarmos pedras para cima, elas vão cair de volta. Mas, na verdade, não há como justificar logicamente essa expectativa, a não ser que usemos o próprio raciocínio indutivo para explicar o princípio de uniformidade da natureza. Ou seja, podemos argumentar que nossa expectativa é justificável, uma vez que todas as pedras que foram arremessadas para cima caíram. A próxima pedra, portanto, deve cair também. E isso é o raciocínio indutivo. Assim,
Ao usarmos o raciocínio indutivo para explicar o princípio de uniformidade da natureza, que explica o próprio raciocínio indutivo, caímos numa forma circular de raciocínio. Na visão de Hume, embora o raciocínio dedutivo seja formalmente correto, a ciência se baseia muito mais no raciocínio indutivo, que pressupõe a uniformidade da natureza, mesmo sem uma base racional sólida. O problema da indução, como colocado por Hume, demonstra que a validade e a confiabilidade das conclusões científicas obtidas por esse método eram questionáveis. O problema da indução de Hume trouxe consequências importantes para os desenvolvimentos posteriores da filosofia da ciência. Karl Popper, um renomado filósofo da ciência do século XX, trouxe importantíssimas contribuições para a separação entre ciência e pseudociência e, inclusive, nomeou essa distinção como problema da demarcação. Ele propôs que um critério fundamental para conferir o caráter científico de uma teoria ou hipótese é a sua falseabilidade. Na visão de Popper, a falseabilidade poderia inclusive evitar o problema da indução demonstrado por Hume. Isso porque, de acordo com a lógica formal, a falseabilidade é uma forma de modus tollens, ou negação do consequente, um tipo de raciocínio estruturado basicamente da seguinte maneira: se P, então Q, e Q é falso, logo P também é falso, o que caracteriza uma forma dedutiva e não indutiva de raciocínio. Por exemplo, quando uma teoria científica faz previsões que são testadas através de experimentos e essas previsões não se confirmam, segundo Popper, essa teoria deve ser abandonada. Sendo assim, uma teoria refutada com base nas observações se qualificaria como científica justamente por poder ser refutada no confronto dos experimentos com os fatos. O foco que Popper deu à falseabilidade como critério de demarcação resolvia, inclusive, o problema da indução levantado anteriormente por Hume. Popper argumentava que uma teoria científica deve ser elaborada de forma que possa ser testada e potencialmente refutada ou falseada por meio de observações e experimentos científicos. Ele afirmava que a ciência avança por meio de um processo de tentativa e erro, no qual as teorias científicas são constantemente submetidas a testes rigorosos, em busca de possíveis refutações. Um exemplo clássico disso é a questão da existência de Deus, que não faz parte do domínio da ciência, uma vez que não conseguimos elaborar ou imaginar um experimento que a confirme e nem que a refute. O critério de falseabilidade de Popper foi muito importante para a elucidação do problema da demarcação. Porém, o próprio Popper, em sua obra, demonstrou algumas de suas limitações. A astrologia, por exemplo, quando se aplica o critério de Popper, pode ser caracterizada numa primeira análise como uma teoria científica. Isto porque, em tese, ela pode ser facilmente falseada. Por exemplo, o horóscopo de um sagitariano que faça a previsão que ele vai receber uma quantia exorbitante de dinheiro na próxima semana pode ser usado para refutar a astrologia, caso essa previsão do horóscopo não se confirme. O problema é que as previsões feitas pela astrologia normalmente não são tão arriscadas e normalmente as previsões encontradas nos horóscopos são bem mais genéricas do que isso. Vamos pegar aqui, por exemplo, a previsão encontrada para o signo de Sagitário em 5 de junho de 2023, que é o seguinte: aproveite este pique e não perca de vista as oportunidades de crescimento que estão surgindo. Não tenha medo de abraçá-las com seriedade e confiança. Você percebe que previsões dessa natureza são muito vagas e podem significar um número muito grande de situações concretas? Por exemplo, a ideia de que o DNA é a base para a transmissão de caracteres hereditários faz previsões importantes sobre a existência do DNA em organismos tão diferentes quanto bactérias e seres humanos. Assim, se encontrássemos algum ser humano ou bactéria sem a presença de DNA em suas células, precisaríamos reconsiderar toda a ideia do DNA como a molécula que carrega informação genética.
Um exemplo que Popper gostava muito para exemplificar o caráter científico de uma teoria era a relatividade geral proposta por Einstein. Segundo a teoria de Einstein, a massa de planetas e estrelas deforma o espaço ao seu redor, alterando assim a trajetória da luz que passa próximo a esses corpos celestes. Ele previu matematicamente o desvio que a luz de uma estrela deveria sofrer ao passar próxima do Sol durante um eclipse solar, e a medição e confirmação desse desvio foi uma previsão arriscada a que a teoria foi submetida. E para Popper, essas provas arriscadas separam teorias científicas de teorias que pretendem ser científicas, sendo assim um critério útil para distinguir ciência de pseudociência. Para Karl Popper, portanto, as teorias científicas não trazem verdades absolutas, tendo sempre um caráter hipotético e provisório. No entanto, uma das grandes críticas à obra de Popper é o abandono da teoria quando esta é refutada no confronto com os testes experimentais. Isso porque raramente uma teoria científica consolidada é abandonada quando se encontram anomalias ou fatos que a confrontem. Na maioria das vezes, essas anomalias precisam ser profundamente investigadas antes de serem consideradas válidas. Quando surge uma dessas anomalias, deve-se verificar, por exemplo, há algum erro na medida? A metodologia foi válida? A precisão e a exatidão estão adequadas? Há alguma incerteza relacionada àquele fato? E mesmo quando essa anomalia é confirmada e validada, há sempre margem para se reformular aspectos da teoria de maneira a acomodar as novas evidências experimentais encontradas. Somente quando surge uma quantidade grande de anomalias que não sejam mais conciliáveis com a teoria antiga, é que se busca uma nova, que seja capaz de explicar os fenômenos que a antiga explicava e, além disso, explicar também as anomalias que a teoria antiga não foi capaz de explicar. Esse foco na forma de fazer ciência, ou o entendimento da ciência como uma ferramenta para solucionar problemas, como um quebra-cabeças em que as peças vão aos poucos se encaixando, foi uma das principais contribuições de um filósofo da ciência importante, o americano Thomas Kuhn. Kuhn era físico e talvez por isso sua principal contribuição foi pensar no processo de desenvolvimento científico como uma série de tentativas de resoluções de anomalias das teorias, que podiam ou não ser reconciliadas com a teoria vigente, ao invés de um desenvolvimento linear em direção a um conhecimento superior. Kuhn era físico e talvez por isso sua principal contribuição foi pensar no processo de desenvolvimento científico como uma série de tentativas de resoluções de anomalias das teorias, que podiam ou não ser reconciliadas com a teoria vigente, e não um desenvolvimento linear em busca de um conhecimento superior. Para Kuhn, a ciência progride por etapas, que são as seguintes. A fase pré-paradigmática ou de protociência pode ser representada pela pré-história de uma ciência, caracterizada por ser um período conturbado de discussões variadas entre grupos de pesquisadores ou de pesquisadores individuais que possuem interesse sobre um determinado fenômeno e que precede o estabelecimento de um consenso. Assim, são discutidos o que seria estudado, como esses fenômenos seriam explicados e quais instrumentos de medida poderiam ser utilizados. A fase de protociência é caracterizada pela diversidade e desorganização das ideias, pelo debate constante sobre os fundamentos daquela área e pela ausência de uma base observacional comum e universalmente aceita. A fase de protociência é superada quando, de forma gradual, um consenso vai se formando em torno de um conjunto de métodos, ideias e teorias que Kuhn descreveu com o termo paradigma. Portanto, a adoção de um paradigma significa maturidade no campo científico e a passagem da ciência para uma nova fase, a fase da ciência normal. Segundo Thomas Kuhn, a partir do momento que se estabelece um paradigma em uma determinada área, aquela disciplina adentra a fase a que ele chamou de ciência normal.
Esta fase, que Kant argumentou representar o caráter puzzle solver, ou de solução de problemas, que caracteriza a ciência, é marcada pela atividade científica sob o manto do paradigma vigente, sem que se questione constantemente os fundamentos e métodos deste paradigma, que se tornou amplamente aceito. Enquanto para Popper, uma única e irreprodutível anomalia seria suficiente para resultar na rejeição de uma teoria, Kant defende que durante o período de ciência normal, os cientistas não buscam nem colocar à prova ou buscar confirmação para as teorias principais de uma determinada área. E os cientistas também não consideram anomalias isoladas como suficientes para refutar uma teoria. Dentro do período de ciência normal, as anomalias são ou ignoradas ou explicadas quando possível. Apenas quando há um acúmulo de anomalias que ameaçam a ciência normal é que este consenso científico representado pelo paradigma vigente começa a ser colocado à prova. A este acúmulo de anomalias problemáticas para um determinado campo de estudo, Kant usou o termo crise. A fase de crise leva a uma reavaliação do paradigma vigente, com muitas ideias novas sendo propostas e onde a intuição e a criatividade possuem um papel importante. Este processo leva a uma mudança de paradigma, um processo que Kant descreve como representando uma revolução científica. Kant utilizou o termo revolução para descrever o abandono do paradigma anterior e a adoção de um novo paradigma que acomode os novos problemas e anomalias que o paradigma anterior já não mais explicava. Não é à toa que a obra mais importante de Kant para a área da demarcação tem o título de A Estrutura das Revoluções Científicas. Kant foi tremendamente influente na área da filosofia da ciência. Apesar disso, seu trabalho não foi isento de críticas. Um dos aspectos mais criticados da obra de Kant é o argumento de alguns de seus críticos de que sua visão de paradigmas leva ao relativismo na ciência, onde uma visão objetiva da ciência não seria possível, levando a uma espécie de vale-tudo, no qual quaisquer teorias seriam igualmente válidas. Apesar disso, em suas últimas obras, Kant restringe esta ideia de que diferentes paradigmas não podem ser comparados. Ideia esta chamada de incomensurabilidade dos paradigmas, a aspectos metodológicos. Paradigmas diferentes possuem métodos de pesquisa, instrumentos e bases observacionais diferentes, e taxonômicos, sistemas de classificação e terminologias diferentes. E admite que um progresso científico real é alcançado ao passarmos de um paradigma a outro. Popper e Kant não são os únicos filósofos a contribuírem com o problema da demarcação, mas estão certamente entre os mais influentes. Apesar dos esforços que os diversos filósofos da ciência dedicaram ao problema da demarcação, ainda não foi possível estabelecer um critério único que faça uma delimitação entre ciência e pseudociência. Há alguns autores, inclusive, que defendem que esse é um problema insolúvel na filosofia da ciência. Um desses autores é Larry Laudan, filósofo da ciência americano, que defende que a questão do que é científico ou não é, para todos os propósitos práticos, irrelevante, e que inclusive termos como pseudociência e não científico deveriam ser abandonados de vez. Ele defende que ao invés de tentar definir o que é científico ou não, nossa preocupação deveria se voltar para o que torna certas ideias bem fundamentadas e férteis do ponto de vista de novas descobertas. Esta abordagem mais pragmática em relação à definição de ciência é a marca da maioria dos autores contemporâneos sobre o tema. Seria, obviamente, impossível abordar nesse único vídeo todos os autores contemporâneos relevantes para o problema da demarcação. Entretanto, como já foi mencionado, parece ser um consenso entre os autores contemporâneos da filosofia da ciência de que não é possível estabelecer um critério ou um pequeno conjunto de critérios únicos e suficientes para definir exatamente o que é ciência e separá-la do que não é ciência e da pseudociência. De maneira mais pragmática, os autores contemporâneos têm contribuído com critérios que, quando analisados de forma conjunta, nos ajudam a caracterizar uma teoria
como científica. Assim, uma teoria ou área de estudo é considerada científica quando adere aos princípios e métodos da ciência, e são vários os aspectos que podem caracterizá-la como científica, como por exemplo, método científico. A área de estudo deve se basear no método científico, que compreende etapas como observação, formulação de hipóteses, experimentação, coleta de dados e análise rigorosa. Esse permite testar e validar teorias por meio de evidências empíricas. Evidências fundamentadas. As afirmações e conclusões da área de estudo devem ser apoiadas em evidências sólidas e verificáveis. Isso envolve a coleta sistemática, objetiva e confiável de dados, assim como uma análise cuidadosa dessas informações para obter conclusões confiáveis. Revisão por pares. A área de estudo deve passar por uma etapa de revisão por pares, no qual especialistas independentes avaliam a qualidade metodológica, a validade dos resultados e a consistência das conclusões. Isso contribui para garantir a qualidade e a confiabilidade dos estudos científicos. Reprodutibilidade. Os resultados e experimentos devem ser reproduzíveis por outros pesquisadores independentes. Isso significa que outros cientistas devem ser capazes de replicar os experimentos e obter resultados semelhantes. A reprodutibilidade fortalece a confiança na validade dos resultados científicos. Consistência com o conhecimento estabelecido. A área de estudo deve estar em conformidade com o conhecimento científico já definido e ser consistente com teorias e leis científicas bem fundamentadas. Isso contribui para a construção de um conhecimento coeso e progressivo. Esses critérios não são abrangentes, mas fornecem uma base inicial para caracterizar uma área de estudo como científica. É importante que as afirmações sejam testáveis, refutáveis e estejam sujeitas à revisão e avaliação científicas. Já para que uma área seja considerada pseudocientífica, normalmente aplicam-se os critérios desenvolvidos pelo filósofo sueco Sven Henson. Primeiro, a área precisa estar relacionada com um conhecimento e conteúdo que pertença ao domínio da ciência em um senso amplo. Este é conhecido como critério do domínio científico. Segundo, a área sofre de uma severa falta de confiabilidade, ou seja, não há como confiar nas suas previsões. Este é o critério de falta de credibilidade. Por último, a área deve fazer parte de uma doutrina, na qual seus principais defensores tentam criar a impressão de que aquele conhecimento representa o que há de mais confiável naquele campo, e este é o critério da doutrina divergente. Sven argumenta que o negacionismo científico, que historicamente foi tratado pela filosofia da ciência como algo separado e diferente da pseudociência, é, na verdade, uma forma de pseudociência. Ele elenca algumas características que os negacionismos científicos e a pseudociência possuem em comum. Cherry picking, ou uso seletivo da informação científica. Esta é a prática de selecionar apenas fontes que confirmem uma ideia pré-concebida, ao mesmo tempo em que se ignora toda a literatura que forneça evidências que venham a refutar aquela ideia. Fabricação de falsas controvérsias. Isto envolve dar a ideia de que um consenso científico sobre um determinado tema não existe, geralmente utilizando a opinião de especialistas que não representam o consenso estabelecido naquela área. Criar expectativas impossíveis como forma de desacreditar uma teoria válida. Consiste em demandar uma certeza impossível de ser alcançada em se tratando do mundo natural. Também se relaciona à atitude de sempre aumentar a exigência de explicações sempre que uma explicação é fornecida. Um exemplo é a exigência pelos adeptos do movimento anti-vacina, de que as vacinas precisam ter 100% de eficácia para terem alguma utilidade. Há outros autores contemporâneos importantes para a abordagem atual do problema da demarcação, mas as suas contribuições serão trazidas em próximos vídeos. Concluindo, não há um critério único para se separar ciência do que não é ciência, uma vez que a ciência não é um bloco uniforme e homogêneo,
mas uma grande variedade de formas, métodos e abordagens para se investigar o mundo natural. Entretanto, segundo Máximo Pigliucci em sua obra Nonsense on Stilts, o que toda a ciência parece ter em comum é que ela é a melhor forma de se investigar a natureza e se baseia na construção de hipóteses e teorias que possam ser verificáveis do ponto de vista empírico. Estes três elementos em conjunto, ou seja, naturalismo, teoria e empiricismo, é o que tornam a ciência diferente das outras atividades humanas, como as artes, por exemplo. A ciência não é uma coleção de fatos sobre a natureza, nem emerge a partir do simples acúmulo desses fatos, mas representa produções criativas da mente humana e reflete a nossa melhor tentativa de explicar o mundo natural. Mas se apenas teorias fossem suficientes para caracterizar a ciência, ela não se distinguiria em nada da filosofia. É o confronto da teoria com os fatos, através de experimentos bem conduzidos, que completa a tríade que caracteriza o que é ciência. Você acabou de assistir ao vídeo Ciência e Pseudociência, Qual a Diferença?, produzido pelos alunos da disciplina Pensamento Científico e os Limites entre Ciência e Pseudociência, do Departamento de Farmácia da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se no nosso canal para mais vídeos sobre o tema. Na descrição do vídeo abaixo, você encontra referências importantes para quem busca se aprofundar nesse tema. Muito obrigado!